Bom, pessoal, para a gente então encerrar a análise do histórico do direito constitucional, vamos agora fazer um paralelo, né, a respeito do surgimento das normas de direito constitucional, do surgimento das normas de direito, né, com o perfil do Estado em cada momento histórico deste, tá? Dentro dessa evolução, dessa passagem do Estado autoritário, totalitário, absolutista, para um modelo de Estado de direito, né? Quando vão sendo proclamados direitos fundamentais, o povo vai conquistando direitos fundamentais, né? Cada vez mais, e chegando ao momento histórico no qual o Estado é denominado de democrático de direito, mantendo as características do Estado de Direito, ou seja, as conquistas sociais no que diz respeito aos direitos fundamentais, mas aí também trazendo os ideais de democracia, né? O fortalecimento da vontade do povo na condução do Estado, ok? Então, pessoal, ao falarmos de Estado, antes de traçarmos, né, a diferença de Estado de Direito e também as semelhanças, né, com o Estado democrático de direito, temos que mencionar que ambas as formas são denominados de Estado constitucional. E o que é um Estado constitucional? O Estado constitucional é um Estado regido por uma Constituição, né, por uma norma fundamental de organização do Estado, né, de padronização do Estado. Então, como gênero, Estado constitucional, ou seja, um Estado regido por uma Constituição, uma norma de organização fundamental, né? A gente tem como espécies do gênero o Estado de Direito e o Estado democrático de direito, tá? Nós temos outras subclassificações na doutrina, como por exemplo o Estado social de direito, né? Mas que para a gente não se faz necessário aprofundar tanto em questões puramente teóricas, por isso a gente vai tratar das duas espécies, das duas grandes espécies, né? Que seriam as principais, na verdade, né? Que seria o Estado de Direito e o Estado democrático de direito. Mas aí eu vou falar quando surge a noção de Estado social de direito, ok? Então, antes de mais nada, definindo o que seria um Estado constitucional, a gente traz uma lição do Dallaire, né, naquele clássico livrinho dele, Elementos da Teoria Geral do Estado, e o Dallaire nos explica que Estado constitucional é um Estado enquadrado num sistema normativo fundamental, né, num padrão jurídico fundamental, que se impõe ao Estado, aos governantes, aos governados, as normas constitucionais que condicionam todo o sistema jurídico, tá? Então, em outras palavras, né, Estado constitucional é esse Estado regido por uma Constituição como um sistema de normas fundamental, né, e que vem ser norma de imperativa, ou seja, de observância obrigatória, né, que se impõe então ao Estado, às autoridades que estão à frente do Estado, bem como ao povo, né? O que o autor chama de governados, então se impõe aos governantes, aos governados, essas normas que vêm condicionar, né? Que vêm traçar as condições de validade e aplicação de todo o sistema jurídico estatal, de todo o direito positivado dentro do Estado, ou seja, deve estar de acordo com a Constituição, né? Devem ser constitucionais, né? Para que possam ter a sua validade e a sua aplicação, ok? Ainda dentro desse raciocínio, então, falando agora então da primeira espécie, né? Porque Estado de Direito e Estado Democrático de Direito fazem parte do Estado constitucional. Esse modelo de organização política regida por uma Constituição, né? Por uma norma fundamental de organização, uma norma máxima, suprema, imperativa, ou seja, de observância obrigatória pelos governantes e pelos governados, ou seja, pelas autoridades à frente do Estado e pelos membros do povo, né? E a primeira espécie, então, de Estado constitucional, que cumpre nos mencionar, é o chamado Estado de Direito. O Estado de Direito
que rompe com aquele perfil de modelo absolutista que a gente tinha tínhamos na antiguidade e até a Idade Média, né? Quando a partir dali começa os governantes, o Estado, né, através das suas autoridades, reconhecer direitos ao povo, tá? Então o Estado de Direito, ele tem como componentes que o integram o Estado enquanto organização política, né? E ao mesmo tempo o direito. O direito como conjunto de normas jurídicas que regem a sociedade, né? O direito positivado, aquele complexo de normas que vem ali regular a vida em sociedade, ok? O Estado de Direito, o que significa então? O que poderíamos concluir, né, diante desses componentes que o integram? É que o Estado de Direito, ele tem o poder do Estado limitado pelo direito, tá? A característica, né, dessa organização política é estar as autoridades, né, que estão à frente do Estado, elas serem limitadas pelo direito, elas encontrarem um controle, um limite, né, nas normas jurídicas que integram o direito positivado, ou seja, no ordenamento jurídico do Estado, elas encontram limite à sua atuação. Tá? Então o poder do Estado sobre a sociedade, ele é limitado e não mais ilimitado como ocorria no período do Estado absolutista, né? Em que o poder era ilimitado e absoluto por parte dos monarcas, por parte dos reis, né? E que acabavam aí cometendo abusos, né? Exercendo um poder tirano, né? Com abusos de poder, com excesso de poder, uma vez que não haveria limitação e controle algum. Então, no Estado de Direito, o direito, essa expressão a gente entende como conjunto de normas, né? O nosso direito positivado que vem impor limites à atuação estatal, né? Limites ao que os governantes podem fazer à frente do Estado. E ao mesmo tempo, essa expressão direito, a gente também deve entender como um modelo de Estado, um modelo de organização política, né, que assegura, que garante o respeito de direitos fundamentais da sociedade. É um Estado que o direito controla, então, a atuação política dos atores políticos, das autoridades do Estado, e ao mesmo tempo o direito garantindo direitos fundamentais. O ordenamento jurídico positivado, né, garantindo o respeito aos direitos fundamentais do povo. Essas conquistas que foram ocorrendo ao longo da história, né, próprias da vida em sociedade, fruto dessas árduas lutas, né, do povo para conquistar direitos em face do Estado, ok? Essas características a gente poderia então definir com dois termos aí, né, que a doutrina costuma colocar para caracterizar o Estado de Direito. No Estado de Direito, então, a gente tem a característica da supremacia da lei ou supremacia da legalidade, ou seja, a lei ela é suprema e ninguém está acima da lei, né? Ninguém do povo e nem muito menos as autoridades, tá? E a característica da proclamação de direitos fundamentais, né? Como nós falamos, o direito, essa expressão Estado de Direito, ela traz esses dois viés, essas duas óticas, né? Sobre o qual poderemos analisar o modelo de Estado, qual era o modelo de organização política na época. Era o direito impondo limites às autoridades, porque as autoridades não estavam acima da lei. Essa é a supremacia da legalidade, a supremacia da lei dentro do Estado, e ao mesmo tempo o direito proclamando os direitos mais básicos, os direitos mais elementares para uma existência digna em sociedade, ou seja, a tal proclamação dos direitos fundamentais do povo, tá? Então a supremacia da legalidade nada mais é do que a submissão do Estado, ou seja, os representantes que estão à frente do Estado, as autoridades, né? Bem como os membros do povo, as pessoas alçadas ali à categoria de cidadãos do Estado, né? Todos eles são submissos, estão submetidos a essas normas jurídicas que integram
o ordenamento jurídico do Estado, que integram o direito positivado do Estado. Tá? Então essa é uma característica, né, do Estado do Direito. A primeira delas, né, limitação do poder político e a supremacia da lei, de que nem governantes e muito menos governados está acima da lei, né, podendo aí desrespeitá-la. Não, todos estão submetidos ao império da lei, ok? E mais uma característica, a proclamação de direitos fundamentais, né? Então essa expressão direito traz a ideia de limitação de poder e traz também a ideia de proclamação de direitos para o povo, né? Surgem esses direitos fundamentais, essa proclamação vai surgindo diante do autoritarismo que o Estado tinha, né? Naqueles modelos absolutistas, naquela passagem que o Estado vem traçando, aquela mudança de perfil que o Estado vem traçando no decorrer da história, né? Na passagem da antiguidade para a Idade Média até a Idade Moderna. Então, essa característica da proclamação de direitos nada mais é do que aquele modelo de Estado como organização política que reconhece direitos fundamentais ao povo, né? Direitos das pessoas humanas para uma existência humana digna no seio do Estado, né? Na vida em sociedade, ok? Segundo nos fala a doutrina, né? Eu trago aqui uma lição do Alexandre de Moraes para a gente finalizar essa noção do Estado de Direito. Segundo diz o nosso ministro Alexandre de Moraes, na sua Constituição interpretada, o Estado de Direito ele se caracteriza por apresentar as seguintes premissas. Primeiro, primazia da lei, né? Supremacia da lei. A noção de que a lei ela vem em primeiro lugar, antes mesmo da vontade do governante. O governante só pode fazer o que a lei autoriza, né? Então, nesse sentido, a lei está acima da própria autoridade que governa o Estado. Tá? Então, essa é a primeira característica apontada pelo Alexandre de Moraes. Segunda característica, sistema hierárquico de normas. Como a gente tem aqui, né, no Estado brasileiro, como nós idealizamos, né, tentamos ali representar através daquela pirâmide da teoria da validade de Kelsen, né? Em que a Constituição está no ápice do sistema normativo e depois a gente tem uma hierarquia de normas, com normas inferiores, né? Infraconstitucionais, que estão abaixo da Constituição, como são as leis complementares, as leis ordinárias, os decretos, as resoluções, as portarias, todos esses instrumentos normativos dotados de normatividade inferior à norma constitucional e que devem então respeitar sempre a norma hierarquicamente superior, né? O decreto deve respeitar a lei ordinária ou lei complementar e, consequentemente, respeitar a Constituição. Para que ele não seja ilegal, ele deve respeitar a lei e para que ele não seja inconstitucional, tá? Então há essa hierarquia de normas, com normas superiores e normas dotadas de normatividade inferior, ok? Ainda diz o autor que tem como característica também, como premissa o Estado de Direito, a observância obrigatória da legalidade na administração pública. Ou seja, na administração pública, o administrador, a autoridade, só pode fazer o que a lei autoriza, né? Esse é o princípio da legalidade na administração pública. Nós, do povo, podemos fazer tudo o que a lei não proíbe. Tá? Tudo que não está proibido em lei. Já o administrador não, ele só pode fazer aquilo que está permitido em lei. Tá? Então o que não há lei, o que não está proibido, ele não pode fazer porque ele obedece à estrita legalidade. Deve haver uma lei autorizando a prática do ato. Isso é típico de um Estado de Direito, onde o ordenamento jurídico controla a atuação do administrador, da autoridade, né, à frente do poder do Estado. Tá? Quarta característica pontuada pelo Alexandre de Moraes, separação de poderes como garantia da liberdade e controle contra possíveis abusos. Para evitar abuso de poder com a concentração dos poderes na mão de uma única autoridade, né, é que se faz a separação de poderes, a separação de funções estatais, né, função de legislar, função de administrar e a função judicante, né, a de julgar os conflitos de interesses que surgem na sociedade. Né, a de aplicar o direito nos casos concretos, nas hipóteses de litígio, né, do surgimento de litígios.
Então, é típico de um Estado de Direito separação de poderes. É uma forma de controlar esse poder e evitar abusos, né? Porque não apenas separa como nossa separação aqui, é um poder controlando o outro e ao mesmo tempo sendo controlado por ele, né? Então, mais uma característica de um Estado de Direito. Depois, reconhecimento de personalidade jurídica do Estado, que mantém relações jurídicas com cidadãos, né? O Estado ele é dotado de personalidade jurídica própria, distinta da autoridade, né? Então, isso também é uma característica do Estado de Direito, onde o Estado, o governo, né, o poder público, ele tem personalidade própria, né, distinta à dos cidadãos, distinta à das autoridades como pessoas físicas, né? Então é mais um ponto, mais uma característica dentro do modelo de Estado de Direito, tá? Depois, reconhecimento da garantia dos direitos fundamentais incorporados à ordem constitucional. Estado de Direito, falamos que a característica, uma das principais características é a proclamação de direitos fundamentais, né? Então, nesse modelo de Estado, há o reconhecimento e a garantia de que os direitos fundamentais devem ser respeitados, né? E previstos aonde? Na ordem constitucional, na norma máxima do Estado, né? Para que não sejam passíveis aí de modificação chega um governo aqui, um novo governo, que é acabar com o direito fundamental à saúde, né? Que é extinguir o direito de educação, tá? Então, essas conquistas sociais, né? Elas são incorporadas à norma constitucional e se tornam verdadeiras cláusulas pétreas, não passíveis de modificação por meio de emendas constitucionais. Mas isso a gente vai explicar logo mais adiante, tá? Por enquanto a noção inicial de vocês é que no Estado de Direito há a proclamação de direitos fundamentais na Constituição do Estado, ok? E a última característica aqui apontada pelo ministro Alexandre de Moraes é a existência de um controle de constitucionalidade das leis, ou seja, a Constituição como norma máxima, né? Ela serve de parâmetro para o controle de constitucionalidade, ou seja, a verificação se aquelas leis que se encontram hierarquicamente, aquelas normas que se encontram hierarquicamente abaixo da Constituição, né, como leis complementares, leis ordinárias, se elas são constitucionais, ou seja, há um tribunal encarregado de fiscalizar, né, a constitucionalidade das normas produzidas no legislativo, tá? Então nada mais é do que um mecanismo de controle, é o judiciário controlando o poder legislativo a partir do momento em que ele verifica se aquela norma produzida está de acordo com a Constituição, tá? Então, diante de todas essas características, essas 7 características mencionadas pelo ministro Alexandre de Moraes, a gente já verifica que o Estado brasileiro é um Estado de Direito, porque aqui há a supremacia da lei, ninguém está acima da lei, né? Um sistema hierárquico de normas, onde a Constituição se encontra no ápice desse sistema, separação de poderes, legalidade na administração, porque os administradores só podem fazer aquilo que a lei autoriza, né? Reconhecimento de personalidade jurídica para o Estado, personalidade própria para o Estado, né? Garantia de direitos fundamentais ao povo, existência de controle de constitucionalidade dentro do Estado brasileiro. Então, deixa claro que o nosso modelo de Estado é um típico modelo de Estado de Direito, ok? Beleza? Volto no próximo vídeo então para falar do Estado democrático de Direito como uma outra forma de organização política.